Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos abrir esse culto, também cumprimentar os irmãos que estão conosco na live, a paz do Senhor também aos irmãos. Eu quero fazer uma leitura de um salmo aqui para nós iniciarmos esse culto. Amém? Aleluia. Nós vamos ler aqui o Salmo 103, amém? Quero fazer a leitura de alguns versículos aqui, que diz assim, versículo 1, Salmo 103. Bendiga o Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo. Você pode repetir isso? O Senhor é compassivo? O Senhor é compassivo. Diga bem forte. O Senhor é compassivo. Diga com fé. É compassivo. E misericordioso. Diga misericordioso. Misericordioso. Muito paciente. Muito paciente. E cheio de amor. Cheio de amor. Amém. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Graças a Deus por isso, não é verdade? Amém ou não? Amém. Graças a Deus que Ele não retribui. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Eu estava lendo esse verso e eu fiquei tão feliz pela bondade do Senhor. Vamos continuar a leitura? Versículo 15. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. E nem sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém? Olha a satisfação do salmista, né? E ele nos chama a bendizer o nome do Senhor nessa noite, a dizer o quanto Ele é bom. Ele conhece a nossa dificuldade, nós lemos nesse salmo. Ele sabe que somos pó. E Ele não nos julga segundo os nossos atos. A partir de Cristo, nós olhando Cristo aqui, Ele julga a partir da justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso traz uma paz, irmão. Isso traz uma alegria de bendizer o nome do Senhor. E eu quero que você faça uma oração, bendizendo o nome do Senhor, agradecidos por estar aqui, feliz, como o povo de Israel quando lia esse salmo. Quando eles lá no templo louvavam ao Senhor, dentro desse salmo, louvando ao Senhor no templo, lá em Jerusalém, e eles bendiziam o Senhor. Senhor, ainda bem que olhas para nós sabendo que somos pó. Pai, obrigado, Senhor, por não nos julgar pelas nossas iniquidades, mas nos julga pelo seu amor, pela sua misericórdia. Olha que nós lemos aqui, pela sua paciência. Você não retribui segundo as nossas iniquidades, Senhor. Você não nos castiga nos nossos dias difíceis. Não, o Senhor é bondoso, amém, meus irmãos? O Senhor é amoroso. O Senhor, Ele tem prazer,
sabe, de te envolver com o amor dele. Esse é o prazer do Senhor para as nossas vidas. Então nós vamos fazer uma oração bendizendo. Sabe o que é bendiga o nome do Senhor? É você falar assim: Senhor, eu bendigo o teu nome, eu glorifico e exalto o teu nome. Eu estou aqui por causa do Senhor, da sua misericórdia, do seu amor. Eu bendigo, Pai, eu te exalto, eu te louvo e glorifico o teu nome, porque se estou aqui porque o Senhor é bondoso. Amém? Ele é bondoso demais, irmãos. Ele é bondoso. Vamos orar, bendizendo o nome dele. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós lemos esse Salmo 103, Pai, que nos leva, Pai, nos arremete ao povo de Israel, lá atrás, Pai, nos templos, onde liam esse Salmo, onde cantavam esse cântico, esse hino, bendizendo a tua grandeza, a tua bondade, a tua lealdade, a tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, nós bendizemos porque não nos julga como o homem julga, não julga os teus filhos como eles mesmos se julgam, mas o Senhor nos olha com olhar de amor, e com amor e misericórdia nós lemos aqui, Pai. Assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, e nós te tememos, mas tememos na santidade em Cristo Jesus, Pai, não com a tua ira, porque a tua ira fosse derramada em Jesus. Nós tememos o teu nome, Pai, porque o teu nome é grandioso e poderoso, Pai, mas nós bendizemos em alegria por estar aqui nessa noite, por te servir, por poder fazer parte da igreja do Senhor na terra, Pai. Nós bendizemos o teu nome, Jesus. Toma em tuas mãos, Senhor, este culto. Glorificado é o teu nome, que o teu Espírito seja derramado sobre nós, e que possamos, Senhor, bendizer o teu nome, não só aqui, mas saindo daqui também. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para ele, bendizendo o nome dele, dizendo assim: glória eu te dou, Senhor Jesus, recebe a minha adoração. Nós não estamos aqui por nós, Pai, estamos aqui pelo Senhor, pela tua bondade. Aleluia. Bendiga o Senhor de todo o teu ser, irmão. Nessa noite, minha irmã, bendiga o nome dele. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Será que você pode fechar os seus olhos neste momento e adorar ao Senhor, dizer isso a Ele? Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você crê nisso nessa noite? Erga suas mãos. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele não nos deixa, não. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga: e se eu passar, erga sua voz e diga: e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, oh, me guarda. Em teus braços é
descanso. Em teus braços é o meu descanso, só em ti, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Só em teus braços nós encontramos o nosso descanso, Deus. Não há outro lugar em que nós queremos estar, a não ser em tua presença, em teus braços de amor, Senhor. Aleluia, aleluia. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Diga essa noite. Recaio em tua graça, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Existe uma graça disponível para você. Recaio de novo em tuas mãos. Quantos creem nisso? Declare isso essa noite. Diga: recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Eu quero ouvir a sua voz. Diga isso essa noite. Em teus braços. Aleluia. Em teus braços, só em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Aleluia. Nós cremos nisso nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quantos estão aqui de verdade, em espírito e em verdade? Quantos querem adorar ao nome do Senhor? Eu creio que Ele se faz presente aqui. Não pense que porque o culto não tem muitas pessoas, porque não tem a banda completa aqui, você não vai adorar o Senhor. Porque Ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. O Senhor está aqui, então adore de todo o seu coração. Se desligue dos seus problemas, se desligue das pessoas que estão ao seu lado. Apenas olhe para Ele. Volte os seus olhos para o Senhor e vamos convidar o Espírito Santo a se manifestar neste lugar. Ele já está aqui, eu creio nisso. Nós vamos adorá-lo e dizer que Ele é bem-vindo neste lugar, nessa noite. Aleluia. Aleluia. Diga isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor.
Não há nada melhor a que se comparar. Não há nada, a esperança viva. Tua presença, Deus. Oh, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Diga tua presença, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és, tu és, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar, declare isso essa noite. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. A tua graça nos basta, Deus. Nós só queremos a ti, Espírito Santo. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Diga, vem. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Nós te adoramos neste lugar.
Vamos lá, eu quero ouvir a voz da igreja. O Senhor está aqui, Ele quer ouvir a sua adoração. Então, neste momento, tira todo empecilho que venha te impedir de adorar ao Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus e comece a erguer um altar de adoração a Ele. Comece a dizer o quão lindo Ele é, o quão glorioso Ele é. Comece a exaltar o nome dEle neste lugar. Diga: Santo Espírito, vem inundar o meu coração neste momento. Eu não preciso de uma música, eu não preciso de instrumentos, eu preciso de um coração quebrantado. O Senhor está atrás de um coração que esteja disposto a adorar a Ele. Aonde estão esses corações aqui neste lugar? Erga sua voz e adore a Ele neste momento. Comece a declarar palavras de amor ao seu lado. Nós te adoramos, Senhor. Seja exaltado neste lugar. Oh, te adoramos, Santo Espírito. Nós te exaltamos neste lugar. Aleluia. Para encerrar, só a voz da igreja, diga: Santo Espírito és. Por tua glória, Senhor. Erga suas mãos e aplauda o nome do Senhor nessa noite. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alô. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Pode sentar, fica à vontade. Aleluia, Jesus. Irmão, não foi fácil chegar aqui, hein? Não foi fácil. Cheguei do serviço, tive que pegar o caminhão para fazer uma mudança. Numa correria. Até mandei mensagem pro pastor para ele abrir o culto, né? Que eu não ia chegar a tempo. Aí eu tomei um banho rapidinho, tirei as coisas de dentro do caminhão, tomei um banho rápido, aí eu falei: agora eu vou chinelar. Quando eu chego na metade, saindo de casa, um abençoado, parecia que estava conhecendo o bairro. A 5 por hora. Falei: Jesus, não chego hoje na igreja. Acho que o inimigo estava testando minha paciência. Mas enfim, graças a Deus, cheguei, né, no primeiro hino, graças a Deus. Tem alguém aqui pela primeira vez? Se tiver, levante a mão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão, quero falar para você que você está em um ótimo lugar. Aqui é o seu lugar verdadeiro. Aleluia, Jesus. Não foi por acaso, mas foi Jesus, o Espírito Santo de Deus, que tocou no seu coração para você vir até aqui. Amém? Que Deus venha abençoar. Quem estiver aí perto dele, dá um abraço nele, dá um aperto de mão aí. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como é bom, né? Estar na presença de Deus. Como é bom dormir e acordar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora a gente vai ver também a nossa programação da VPD News. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, papai. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para apresentar mais um VPD News, a nossa programação semanal da igreja. Começamos aqui a busca do Espírito Santo, um momento onde nós buscamos a presença do nosso Senhor. Também na quinta-feira, às 19h30, temos o culto de oração. Esse culto está sendo direcionado pelas nossas
células. Você não pode perder, você não pode ficar fora. E no domingo, às 18 horas, nosso culto de celebração da família, não perca, venha viver esse momento de comunhão na nossa Igreja Batista Vida Plena Diadema. Agora, para nós que somos radicais, no último sábado do mês, dia 31 de maio, às 18 horas, nós teremos aqui na igreja o Conexão Radicais. E nosso irmão Cassiano Machado, palestrante e autor do livro Por que Eu Não Posso, que já impactou mais de 1 milhão de jovens. Então não percam. E lembrando, é a partir de 13 anos que poderá participar dessa conexão. Nós falaremos de relacionamento, de corte, namoro, e será um momento especial, um momento cheio da presença do Senhor, de muito conhecimento e aprendizado. Então vamos estar passando aqui o vídeo dele chamando você um convite especial para você radical. Jovens e adolescentes de Diadema, São Paulo Baixo, Senhor Jesus, aqui nos fala Cassiano Machado. Eu estou aqui para dar um super convite para você. No dia 31 de maio, às 18 horas, haverá um grande evento aí com vocês. Conexão Radicais. Vai ser incrível que vamos viver a presença de Deus aí no dia 31. E eu quero convidar você para estar lá. Falaremos de assuntos importantíssimos que vocês adoram, hein? Então, olha só, não perde. Chama um amigo, chama um familiar. Vai ser incrível que vamos viver. Certamente o Senhor tem coisas grandes preparadas para nós. Então, olha só, eu espero você lá, tá bom? Dia 31 de maio, às 18 horas, Conexão Radicais. Vai ser incrível. Eu aguardo você lá. E domingo, dia 8 de junho, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos aqui na nossa igreja uma apresentação maravilhosa da Companhia de Artes Nici, com a peça teatral A Batalha Invisível. Os ingressos já estão à venda no valor de R$20. Então corre, porque o primeiro lote só vai até dia 20 de maio ou até acabar os ingressos. Então não perca essa oportunidade maravilhosa. Os ingressos estão sendo vendidos pela irmã Sara, a irmã Letícia e o irmão Murilo da Mari, tá bom? Não percam essa oportunidade. E as 50 primeiras pessoas que comprarem o ingresso estarão concorrendo a um sorteio, né? Um presentinho muito bom, né? Então não percam, corre, já garante o seu. E não fique de fora, beleza? Vamos estar passando o vídeo e fique por dentro de todas as informações. Sei que é a consequência das minhas escolhas. Parece que tudo que eu fiz me trouxe até aqui, a esse lugar escuro. A ciência ousou fazer uma adaptação de uma das peças mais evangelísticas da história, assistida por milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, terá uma versão da forma que gostamos de fazer, a peça Lifehouse. Se prepare, vem aí, a batalha invisível. Eu não tenho mais forças. Só me resta desistir. Eu achei que podia lidar com tudo sozinha, mas eu não consigo. Está tudo tão pesado, tão vazio. Esse algo invisível, mas ainda me sobra um pouco de fé. E ainda que eu não te veja, eu sei que está me guardando. Uma força que um dia eu já senti. Não você me chama. Eu ouço essa voz me dizendo que eu não preciso mais carregar isso. Eu dissolvo. E digo sim. Aleluia, Jesus. E agora que você já ficou por dentro de toda a nossa programação, eu também tenho para você um convite muito especial. Você que ainda não faz parte de uma célula, quero te convidar hoje ainda a falar com um dos nossos líderes, supervisores e pastores para participar de uma das nossas células, um momento de comunhão, descontração e aprendizado e comunhão na palavra do Senhor. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até breve e até o próximo VPD News. Um abraço a todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não perca não, hein? Não perca, os ingressos estão acabando. Venha, procura aí quem está vendendo, né? Não perca, porque vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Aproveitando também, tem uns vídeos do batismo. Vamos passar aí um pouquinho para a gente ver. Amém?
Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se tiver criança aí, pode subir. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que está todo mundo sentado aí, curva a sua cabeça, vamos orar um pouquinho, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus eterno, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Papai, obrigado, Deus, por mais um culto abençoado, meu Pai. Obrigado, Jesus, por nos proteger, Pai, nos sair de casa para vir à Tua casa, Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor Jesus, que saiu dos seus lares, Pai, para vir ouvir a Tua palavra nesta noite, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Abençoa, Papai querido, a cada um, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, Papai querido, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Pode subir, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Futuro pastor, presbítero, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos para o momento mais gostoso, o momento do dízimos e oferta, em nome de Jesus, que está também com a nossa irmã Alvani. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. A paz do Senhor a todos. Vamos para esse momento de agradecimento, né? De gratidão a Deus. É um momento que também a gente pode agradecer a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Eu vou ler em Malaquias 3, 8 e 9. 8, 9 e 10. NVI, por favor, tá? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda me perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Nenhum de nós quer ser ladrão, né? Principalmente do Senhor. Quando a gente começa a entender esse princípio em nossas vidas, não é um peso, sabe? É algo assim, muito gostoso. E não dá para não tirar. Eu gosto de fazer as minhas contas. Antes eu tinha um aplicativo, né? Mas eu sou do papel, de fazer lista, de colocar tudo num papel. Para mim é mais fácil, de me controlar até. Então, primeira coisa que eu coloco lá é o dízimo. E quando eu recebo meu salário, antes a gente ia no banco, retirava o dinheiro, né? Agora não, é tudo pelo celular. A gente recebe pagamento e a gente, em menos de 5 minutos, já não tem mais nada na conta. Paga ali, paga lá, faz um Pix, paga todas as contas ali, é muita facilidade. Mas eu gosto de abrir o aplicativo do meu banco, apresentar a Deus o meu salário. Todos os dias eu agradeço pela minha vida, pelo meu emprego. Então, eu ofereço a Deus, eu consagro a Deus o meu salário, né? E aí eu tiro o dízimo. E depois eu vou pagando todas as contas. E o Senhor tem prosperado em minha vida. Eu quero contar algo aqui, né? Que a gente pede as coisas para o Senhor, mas às vezes a gente não entende, né? Como que é as coisas de Deus. E eu sempre pedi para Deus assim, para eu ser uma bênção. Tem aquela palavra lá que Deus fala assim: Abraão, você vai ser abençoado na entrada, na saída, por trás, por diante, né? Mas fala assim: seja tu uma bênção. E eu falei: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Eu quero ser uma bênção
né? Em todo lugar que eu for, eu quero ser uma bênção na minha igreja. E consagrava meu emprego, meu salário ao Senhor. E, de vez em quando, eu precisava ajudar alguém. E aquele dinheiro que eu estava guardando, eu precisava ajudar alguém. Eu falava assim, Deus, eu estou cansado, eu estou juntando um dinheiro aqui para fazer algo, e, de vez em quando, aparece alguém, e eu preciso tirar desse dinheiro, e não vai dar nunca para eu fazer o que eu quero. Aí eu ouvi alguém falando assim, olha, Jesus é meio diferente, meio estranho. Quando você dá algo para ele, ele apresenta o Pai e divide. Aí eu falei, oxe, eu estou apresentando para o Senhor, estou consagrando meu salário ao Senhor, então, né, o que eu queria, ele estava dividindo. Aí eu comecei a entender, eu falei assim, eu pedi para ser uma bênção, eu pedi para poder abençoar as pessoas, e Deus estava me provando nessa forma. Irmãos, é muito difícil para mim, sabe? Eu tenho trabalhado isso muito no meu coração. Eu falo assim, Deus, tira toda essa usura, é a palavra lá da Bahia, do meu coração. Às vezes, eu sou mesquinha, e Deus está trabalhando na minha vida. E Deus está trabalhando muito forte nessa área, porque assim, eu me via tão mesquinha, sabe, com tanta coisa. E eu falava, não, poxa, eu estou trabalhando, ele que trabalhe, que se vire. Então, assim, eu era muito mesquinha. Deus acho que já mudou uns 70% já. Então, nessa área aí, eu estava precisando realmente tirar do meu dinheiro lá que eu estava guardando, e eu não estava achando justo para ajudar algumas pessoas. Eu falei, eu não concordo com isso, Deus. Aí Deus abriu os meus olhos. Você não pediu para ser uma bênção? Você não está consagrando seu salário a mim? Você não está pedindo para ser abençoadora? E por que não quer abençoar com isso? Quer abençoar com o seu tempo, quer abençoar com qualquer outra coisa. Mas com isso você não quer abençoar. E aí Deus começou a falar no meu coração. E aí eu comecei a amolecer o meu coração. E falei, Deus, todo esse dinheiro que eu precisei tirar, que eu precisei ajudar, que eu precisei emprestar, né? Com a mão assim, ó, apertada, não, Deus. Eu fui afrouxando a mão, né? Deus foi abençoando a minha vida, foi me fazendo crescer nessa área, né? Evoluindo, né, espiritualmente nessa área, e estou recebendo tudo de volta. E por muitas outras vezes eu não recebi de volta. E agora eu estou recebendo tudo de volta. Então, irmãos, às vezes a gente pede para o Senhor para a gente ser uma bênção. Mas quando Deus te pede para você realmente ser uma bênção, você não quer ser. E, às vezes, você pode ser uma bênção. Às vezes, o dinheiro para você é fácil de você entregar, né? Mas o seu tempo, não. O seu amor, não. Então, que nós não venhamos roubar a Deus em nenhuma dessas coisas, né? Que nós possamos dar o nosso dízimo em dinheiro, que nós possamos ser abençoadores se precisar do nosso dinheiro, mas que também nós possamos dar o nosso tempo, o nosso amor, o nosso abraço, o nosso carinho. Às vezes, a gente não tem muita paciência com certas situações, e Deus, às vezes, está provando a gente e manda, né, aquela situação mais ainda para provar. Filho, é aqui que eu preciso que você melhore. E, assim, Deus tem me mostrado, eu tenho pedido muito ao Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me mostra, me põe no caminho certo, né? E o Senhor tem me mostrado. E essa área, a área financeira, é uma área assim que Deus está mudando a minha vida, né? Para que eu não seja mais mesquinha. E Deus está trabalhando, e eu estou muito feliz com isso. Muito feliz, e eu sei que cada dia vai ter mais bênçãos na minha vida e na vida de cada um de vocês também. Todo mundo já pegou os envelopes? Pode se levantar, por favor. Vamos agradecer a Deus pelo nosso emprego. Se você hoje não agradeceu ainda pelo seu emprego, agradeça a Deus pelo seu emprego. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus que você pode abençoar o irmão. Se você não pode abençoar e você está sendo abençoado, agradeça a Deus por estar sendo abençoado, né? Porque é isso que é importante. Eu já precisei ser abençoado pela igreja há algum tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, eu e Daniel precisamos ser abençoados com cestas básicas, até com roupas, tá? E para a gente, para as nossas filhas que eram pequenas, e assim, eu não me sentia bem em receber. Eu ficava feliz, agradecia a Deus, mas eu queria abençoar e não,
está sempre no local de ser abençoado. Então, que a gente possa agradecer a Deus e pedir para o Senhor que nós possamos ser abençoadores, né, a cada dia das nossas vidas. Amém? Levante seu envelope. Se você não trouxe o seu dízimo, levanta a sua mão e creia. Senhor, meu Deus, eu lhe agradeço, Pai, por esse dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos deu. Eu lhe agradeço por cada luta desse dia, pois obtivemos vitória, pois estamos aqui na casa do Senhor. Pai, neste momento, eu consagro a Ti, Senhor, cada dízimo, cada oferta, Senhor, e peço a Tua bênção na vida de cada dizimista, de cada ofertante, Pai. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, que realmente sejamos bênção, Senhor, na vida de outras pessoas, na sua casa, na sua obra, que possamos nos doar completamente, Senhor, o nosso tempo, o nosso amor, o nosso ouvido, o nosso abraço, Pai. Que possamos realmente, Pai, ser gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Deus, eu lhe agradeço pelo emprego de cada irmão, pela porta que o Senhor abrirá para os irmãos que estão desempregados, pelos suprimentos que chegarão na casa das pessoas que ainda não têm suprimentos, ó Pai. Eu lhe agradeço, Senhor, por todas essas bênçãos, pois eu creio, Pai, que cada um de nós aqui foi abençoado, está sendo abençoado e será abençoado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. As palmas. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então, Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convenci, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo. Aleluia! Que possamos crescer em amor no Senhor, amém? Glória a Deus! Vamos lá! Tua palavra é uma semente, o nosso coração, o coração é uma terra boa. Então, Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convenci, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode se sentar, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Eu quero ler um versículo aqui que se encontra em Isaías 43, 18, 19. Amém? Aleluia. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Você não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermos. Não, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então não desista, gente. Não desista, porque Deus é conosco. Louvado seja Deus.
É verdade mesmo. Às vezes, assim, eu louvo pela vida da minha esposa, porque Deus fez uma grande transformação ali, né? Antes ela tinha medo de subir no púlpito. Tinha um medo danado. Imagina pegar um microfone. Hoje é difícil até para ela largar um microfone. Você viu como ela fala? Fala demais, nossa. Jesus amado. Amém, glória a Deus. Agora é o momento mais especial, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus, que está com a nossa irmã Andrélia. Amém? Louvado seja Deus, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, papai querido. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A gente pode se levantar para a gente orar e apresentar essa abençoada no nome de Jesus. Ela já está preparada, tá? Aqui é só fogo puro, só fogo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, Jesus, neste momento, amado Deus, aqui está, Pai querido, a tua serva, a tua filha amada, louvado seja Deus, que vai vir trazer a tua palavra aos nossos corações, Pai, louvado seja Deus. Eu creio, Pai amado, que ela já está cheia do teu Espírito Santo, Pai, louvado seja Deus, e vai transbordar mais ainda, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai querido, que não venha dela, Pai, mas vem do Senhor, Pai, para trazer essa linda, essa maravilhosa palavra aos nossos corações, Pai. Louvado seja Deus. Toma em tuas mãos, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor. Vocês estão com pressa hoje? Amém. Glória a Deus. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, né? É uma responsabilidade muito grande a gente está aqui em cima para trazer uma palavra, não da minha parte, mas da parte do Senhor. E essa palavra o Senhor já me deu há um tempo atrás, e eu tenho orado muito a Deus e pedido para que Ele me confirmasse o que Ele queria que eu trouxesse hoje como mensagem para a igreja dele. E Ele me revelou de várias formas. Me revelou em sonhos, me revelou aqui na oração de terça-feira, vem me revelando a cada dia na ministração da pastora Val, que foi uma bênção. E eu peço a Deus que Ele venha me usar hoje, que não seja eu, mas que seja o Espírito dEle através da minha vida. Amém? Coloca para mim, por favor, Joel 2, do 28 ao 32. Ao 32. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão visões. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Glória a Deus. Aqui, no livro de Joel, ele fala que nós temos uma promessa, porque está escrito na palavra do Senhor. Deus, Ele derramará do Espírito sobre todos os povos.
Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Essa promessa fala da manifestação do Espírito Santo. Derramamentos de bênçãos sobre toda a humanidade. É uma constante, há uma comunhão com Deus, é a profecia ressaltando a importância e a espiritualidade em nossas vidas. Aí você me pergunta, mas Andréia, eu estou longe dos caminhos do Senhor. Por algum motivo, eu me afastei. Por algum momento, eu saí da presença do Senhor. Como que o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre a minha vida? Volta para Ele. É só voltar. Porque o Senhor está de braços abertos, te esperando de volta. O Senhor, por mais que nós, filhos, erramos, Ele vai estar sempre lá, de braços abertos, para receber a gente com um abraço, com o Espírito Santo dEle, que é sobre cada um de nós. Ele nos deu isso. Ele nos deu o Espírito Santo dEle. O Senhor, Ele é tão lindo, que em momento algum Ele nos deixa sozinho. Obrigada, irmã. Em momento algum Ele nos deixa sozinho. Porque mesmo a gente não vendo, não tendo visão dEle pleno como ser humano, carne, como eu estou vendo vocês me vendo, mas Ele está ali o tempo todo. Muitas vezes você se pergunta, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Onde está o seu Espírito? Muitas vezes o Senhor, Ele só quer provar a nossa fé. Onde está a sua fé? Por que você abandonou? Por que você saiu da minha casa, da minha presença? Por que você achou que as coisas lá fora no mundo seriam mais fáceis do que estar na minha presença? Hoje o Senhor está te chamando, irmão. Hoje o Senhor está te chamando para você voltar. Eu não sei qual o caminho que você tem trilhado lá fora, mas o Senhor te chama de volta, porque lá fora não é seu lugar. Lá fora é só prazeres momentâneos, mas a promessa dele está aqui para ser cumprida na minha e na sua vida. Ele prometeu o Espírito dele para mim e para você. O Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda. O Senhor, Ele só quer que você abra o coração e diga para Ele, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Coloca para mim, por favor, Atos dos Apóstolos 2, do 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. A igreja não entendeu. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Amém. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a falar em línguas, conforme o Espírito permitiam que se expressassem. Aleluias, glória a Deus. Aqui em Atos, vemos esta profecia se cumpriu no dia de Pentecoste,
como o Espírito Santo foi derramado sobre todos os discípulos de Jesus. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar, testemunhando a veracidade da palavra de Deus. Assim, Joel não é apenas uma promessa para o passado, mas uma realidade viva e presente na vida daqueles que creem e buscam a presença de Deus em suas vidas. Aqui em Joel, nos convida a buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, a profetizar, a sonhar os sonhos de Deus, que possamos nos deleitar na promessa divina e permitir que o Espírito Santo guie todos os momentos, que a palavra de Deus em Joel seja uma inspiração constante em nossa jornada de fé, que possamos nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e colher os frutos da promessa em nossas vidas. Aleluia. A descida do Espírito Santo foi para capacitar os apóstolos e discípulos para evangelizar, anunciar o evangelho de Jesus a todos os povos. Os discípulos estavam amedrontados, inseguros após a morte de Jesus. No entanto, com a descida do Espírito Santo em forma de línguas de fogo, eles foram capacitados com poder, coragem, uma nova compreensão da mensagem de Cristo. O Espírito Santo lhes deu a capacidade de falar em diferentes línguas para que pudessem alcançar pessoas em todas as nações. Jovens, aqui está um cumprimento da palavra de Deus sobre a vida de cada um de vocês. O Senhor, Ele não chamou vocês por acaso. Ele chamou vocês para que a palavra dele se cumprisse. Vocês pisarão em terras nunca antes foram pisadas. Vocês levarão a palavra do Senhor a lugares jamais imagináveis. Vocês caminharão juntos, numa só fé, para levar a palavra do Senhor àqueles que nunca ouviram ainda. Creiam que vocês foram chamados, porque o Senhor os escolheu, não para fazer volume na igreja, mas para que vocês levem a palavra dele. O Senhor me deu uma visão em sonho em relação aos jovens do nosso ministério. Eu pedi para Ele, Senhor, fala comigo, me mostra qual a palavra que o Senhor quer que eu leve para a tua igreja. E o Senhor me mostrou uma igreja lotada de jovens, onde não tinha lugares mais para eles sentar em cadeiras. E eles se assentavam ao chão, porque não havia mais lugar. E eu creio que através da vida daqueles que eles têm trago, essa igreja será cheia de jovens que profetizarão a palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, obrigado, Jesus,
Obrigado por ter falado comigo. Porque quando você pede, Ele nos ouve. Basta você crer. Fala, Senhor, esteja de coração aberto quando você pedir para o Senhor falar com você. Ele vai te dar uma resposta. E o Senhor me mostrou em sonho a coisa mais linda do mundo. E depois disso, não muito contente ainda, falei, Senhor, confirma para mim mais uma vez, porque a gente é carne, a gente é teimoso, né? O Senhor está ali confirmando e você quer mais confirmação. E o Senhor me mostrou uma jovem que foi batizada recentemente, assentada na beira de uma estrada assim, e tinha uma grama bem verdinha, e ela estava com a Bíblia na mão, lendo, e o Senhor batizando com línguas de fogo. E eu falei, nossa, Jesus, obrigado. Obrigado por o Senhor ter me revelado a palavra que o Senhor quisesse que eu levasse para o teu ministério no dia de hoje. Sou grata a Deus por tudo. E os dias de oração, mesmo, eu até comentei com o Luciano, falei, nossa, a gente pede para Deus falar com a gente e Ele fala de uma maneira tão gostosa. E aqui o Senhor me confirmou mais uma vez, numa terça-feira de oração, quando o pastor pegou o microfone e começou a orar. E o Senhor me revelou novamente. É essa a palavra que eu quero que você leve para os meus filhos. O Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade, sendo a força ativa e o poder de Deus em ação. Ele é descrito como Consolador, que veio após a ascensão de Jesus para guiar e capacitar os cristãos. O Espírito Santo também é visto como agente de transformação e regeneração espiritual, que capacita os cristãos. Gente, eu estou falando cristãos, mas aqui está como crentes. É porque eu prefiro falar cristão, porque crente até o diabo pode ser, como muitos conhecem, né? A regeneração espiritual que capacita os cristãos a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. A Trindade. O Espírito Santo é a parte da Trindade, juntamente com Deus, juntamente com o Pai e o Filho Jesus. Consolador. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo Consolador para estar com os discípulos para sempre. Diga assim, eu sou discípulo. Aleluias. Glória a Deus. Força ativa. A Bíblia descreve que o Espírito Santo, como a força de Deus, é como a força de Deus em ação, que age para cumprir os seus propósitos. Regeneração e transformação. O Espírito Santo é o agente da renovação espiritual, que capacita os crentes a viverem uma vida santa e a praticarem a justiça. Guia e capacitação. O Espírito Santo guia os crentes na verdade, capacitando-os a cumprir a missão de anunciar a palavra de Deus e a viver uma vida conforme o Evangelho. Selo. O Espírito Santo é o selo da promessa de Deus aos cristãos, garantindo a sua salvação e a herança eterna. Intercessão. O Espírito Santo é o intercessor pelos crentes a Deus, por meio da oração e clamores,
que não podem ser expressos em palavras. Dons. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes para a edificação da igreja. Interação com o ser humano. O Espírito Santo habita a quem crê em Jesus para conduzi-lo à vida eterna. Glória a Deus. Não é uma palavra muito longa, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. É o que Ele ministrou no meu coração. E nessa noite, eu quero pedir para os jovens vir aqui na frente. Vou pedir com a permissão do pastor, para que os pastores, os líderes que estiverem aqui, venham ungir cada um deles. Porque eles são a geração eleita que o Pai escolheu. Porque eles serão os nossos futuros pastores, nossos futuros diáconos, líderes. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor fará de vocês uma grande nação. Eu creio em nome de Jesus que vocês ainda vão salvar muitas vidas que estão morrendo e perecendo lá fora por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Eu creio que vocês serão boca dele lá fora. E que o Senhor venha derramar do Espírito Santo dele sobre a vida de cada um de vocês. Para que vocês venham ser como esses discípulos, que foram encorajados, que não temeram a falar da palavra do Senhor lá fora. Em nome de Jesus, se ponha de pé, igreja. Jovens, eu vou pedir para que vocês possam vir aqui à frente. Aleluias. Aqui eu vejo futuros pastores, futuros líderes. Aqui eu vejo vocês como pessoas escolhidas por Deus, que estarão lá fora para salvar aquelas vidas. Estão morrendo lá fora por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar, igreja, vamos interceder por cada um desses jovens. Que em nome de Jesus, que o Senhor, eu te peço nesta noite, Pai querido, que o Senhor venha derramar do teu Espírito, Senhor, assim como o Senhor tem prometido a cada um deles, Pai querido. Derrama do teu Espírito como o Senhor fez em Pentecostes, Pai. Para que eles venham ser os futuros pastores, futuros profetas, Senhor, que estarão lá fora salvando vidas, Pai querido. Que o Senhor venha derramar do teu Espírito, batizando com línguas de fogo, como o Senhor fez lá em Pentecostes, Jesus. Oh, Labachara, Lecantará, Surieta, Labachara, Labaste, Labachara, Labaste. Lecantará, Surieta, Labachara, Labaste, Labachara, Labaste. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus sobre cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente neste lugar. Que venha derramar cada vez mais do Espírito Santo dele.
Senhor, capacita cada um deles, Pai, que onde eles colocarem as plantas dos pés, que eles possam ser luz na vida daqueles que estão perdidos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai querido, guia cada passo de cada um deles, Senhor Jesus. Derrama do teu Espírito, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Jesus. Oh, Espírito Santo, se faça presente neste lugar. Oh, Espírito Santo, enche os teus filhos, Senhor. Derrama do teu Espírito, Jesus. Capacita cada um deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que vocês venham ser usados para a honra e glória do nome dEle. Venha ser usado para a honra e glória do nome dEle. Não para que vocês venham aparecer, mas que Ele cresça e que Ele apareça através da vida de cada um de vocês. Que Ele possa estar presente sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Derrama cada vez mais do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço, usa cada vez mais a vida do teu filho, Senhor, como o Senhor tem usado, Pai querido. Enche cada vez mais o teu Espírito, Senhor. Que ele possa ver as maravilhas que o Senhor vai fazer sobre a vida dele, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles venham ser profetas, Senhor. Que eles venham ser bocas suas lá fora, Jesus. Porque o Senhor chamou, Senhor, para que eles venham falar do teu amor e da tua palavra, Senhor, lá fora, Pai. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que onde eles colocarem as plantas dos pés, oh, Espírito Santo, enche mais da tua presença, porque o teu filho anseia, Senhor, mais de ti, Senhor. Enche cada vez mais, Senhor Jesus, até ele transbordar, Pai querido. Para que ele venha transbordar lá fora sobre a vida de outras pessoas, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue capacitando, Senhor. Continue usando, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que através dos instrumentos o Senhor usará muito a vida de cada um deles, Senhor Jesus. Pois nós cremos em nome de Jesus. Que o Senhor salvará vidas através da vida deles, Pai querido. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha com a tua força, Senhor Jesus. Venha encher cada vez mais com o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama do teu Espírito, Pai. E capacita cada vez mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. Em nome de Jesus.
E você que entrou por essas portas hoje falando, eu vou lá, mas se o Senhor não falar comigo, eu não quero mais saber de igreja. E você que entrou por essas portas hoje como se fosse a última chance que você veio buscar. O Senhor te chama hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Se reconcilia com Ele hoje, porque o tempo está acabando. O Senhor te chama hoje, meu irmão. Onde está você? É com você que o Senhor está falando. Você tem caído no mundo, é bom, né? É gostoso estar lá, mas são momentos. Não perca a sua vida eterna por um momento aqui no mundo. O mundo ele vai te oferecer muitas coisas boas, mas nada se compara ao reino dos céus que te espera. Nada se compara a isso. Então busque hoje. Se reconcilie hoje, volte hoje para a casa do Pai. Porque é hoje que Ele te chama. É hoje que Ele te chama, meu irmão. O Senhor te trouxe aqui porque Ele queria falar com você hoje. Não foi por acaso que você veio aqui. Em nome de Jesus. Onde está você que quer reconciliar com o Senhor? Onde está você que quer voltar para a casa do Pai? Ele te espera de braços abertos. Se você está aí, não tenha vergonha de voltar. Não tenha vergonha de voltar, meu irmão. Se você está aí, levanta a sua mão. Eu vou pedir para alguém orar por você. Eu não sei se é na live ou se está aqui. Mas se você estiver aqui, levante a sua mão. Um intercessor vai até você para que você se reconcilie hoje com o Senhor. Não perca tempo. O tempo está acabando, meu irmão. O Senhor pode voltar a qualquer momento e aí não haverá mais chance. Amém? Pode voltar, meus irmãos, para os seus lugares. Em nome de Jesus. Santo Deus, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que eu possa ser instrumento dele cada vez mais. Não só a mim, mas você também. Quando você busca, entrega o seu coração para Ele, Ele faz através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Que você não saia daqui hoje da mesma maneira que você entrou por essas portas. Que você saia com uma visão que o Senhor, Ele te deu, o Espírito Santo dEle, para que lá fora Ele possa guerrear por você, mas que você também possa fazer a sua parte como filho. Amém? Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quantos foram tocados aí por essa mensagem, essa palavra? Amém. Pode acender as luzes. Pode acender as luzes. Eu quero só fazer uma oração com você. Nós vamos encerrar em nome de Jesus. Toda terça-feira nós estamos aqui na busca
do Espírito Santo. Precisamos ser revestidos, irmãos. Jesus, lá em Mateus, capítulo 25, versículo 20, depois ele fala para os discípulos assim, olha, agora ide, portanto, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem, né, lá em Marcos 16, no final ele diz assim, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos, nessa era, amém? Então nós precisamos crer nessa promessa cumprida, que o Espírito Santo está à nossa disposição, amém? Talvez você entrou por essas portas tão desanimado, tão chateado, tão cansado, mas eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo é a tua força, é o teu renovo, o Espírito Santo é aquele que faz uma obra maravilhosa dentro de nós, o Espírito Santo é aquele que foi uma promessa, sim, desde o princípio, mas que hoje se cumpriu, amém, meus irmãos? E o Espírito Santo está à sua disposição, você pode ter conexão com Ele, é o fim da ansiedade, é o fim do medo, é o fim da injúria, é o fim do desânimo, porque é o Espírito Santo que nos fortalece, amém, meus irmãos? Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agradecendo a Deus, já foi dado os avisos, né? Nós vamos orar ao Senhor, temos célula esse final de semana, quero parabenizar a Célula Hope, amém? Pela direção, palavra da nossa irmã Andrélia, salva de palmas para os irmãos, direção do nosso irmão Daniel, oferta e dízimo da nossa irmã Vani, os irmãos que ficaram na porta, ajudando, o seu Carlos, a irmã Cris, alguns não puderam vir, mas essa dinâmica dos cultos aí, estarem na frente dos cultos, tem sido bênção. Nosso irmão que está conosco pela primeira vez, nosso irmão Júlio, seja sempre bem-vindo, irmão, em nome de Jesus, amém? Pega essa mensagem e guarda no teu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, esses são os avisos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele. Domingo, a apresentação das crianças, estão ensaiando, né? Acho que está encerrando um ensaio. Todas as crianças de camiseta preta, certo? Amém. As crianças precisam vir de camiseta preta para ficar algo organizado, bonito. Amém. Domingo, dia das mães, mas nós teremos culto normal às 18. Vamos orar agradecendo a Deus que se cumpra nesses dias, como se cumpriu a promessa do Espírito Santo sobre nós, que se cumpra a promessa que Deus usou a Andrélia para falar dos jovens, né? E da Rede Família também, eu creio em nome de Jesus. Nós vamos crescer muito, amém? Estamos com uma expectativa muito grande, né? Nós estamos com uma expectativa muito grande de ir para um lugar maior. Então, nós estamos orando a Deus, Não que nós contemplamos já a face, né, de cada um, o que Deus tem feito aqui, mas nós queremos mais, vai fazer mais. No tempo dele, nós descansamos e vamos desfrutar, amém? Então, glória a Deus. Semana que vem, outra célula estará dirigindo aqui o culto, e nós vamos estar todos reunidos, amém? No nome de Jesus aqui, na presença do Espírito Santo. Sei que tem tempo, pode vir nas terça-feira. Pai, nós agradecemos, Senhor, por este culto. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por nos fazer atentar ao Espírito Santo que já está em nós, uma promessa cumprida. E que esse que estava distante, talvez um pouco afastado, ofuscado o Teu Espírito, que nessa noite ele possa ter sido ativado, avivado pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, que nos molda, que nos ajuda. É o selo, é a promessa, Pai, é a força da unção e dos sinais, Pai, que nos seguem. Peço, Pai, que o Senhor nos leve em paz e que esse final de semana seja poderoso. Nos guarde, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Abençoa cada vida, Pai, cada uma das nossas células, em nome de Jesus. Sejam dos jovens, sejam, Senhor, das nossas células, Pai, também. Em nome de Jesus, da Rede Família, dos radicais. Em nome de Jesus, nessa noite também queremos levantar uma oração especial pela vida daqueles que estão enfermos, como nosso irmão Hamilton, que esteve lá. Estivemos orando pelo Luciano, hoje ele se encontra enfermo junto com sua esposa, Pai, Andréia, toca neles, Pai, visita ele agora, Senhor, toca em seus pulmões, Pai, toda pneumonia, todo diagnóstico caia por terra hoje, e que ele seja curado, receba agora cura, unção, nossa irmã Rosalice também, Pai, que está aqui, obrigado por ter atendido as nossas orações no domingo, Pai, ela aqui está conosco, Pai, prestigiando a célula ao qual ela faz parte, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, continua abençoando, Pai, continua colocando as suas mãos, Pai, porque nós confiamos no Teu agir, em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda essa igreja, não só hoje e sempre, mas todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Vão na paz do Senhor Jesus.